Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan e hoje a nossa conversa é com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ministra, seja muito bem-vinda ao JR. Prazer é todo meu poder estar aqui na JR, com você, Tainá, com todos os telespectadores, para a gente trocar ideias sobre a importância estratégica que tem a ciência, tecnologia e inovação para o povo brasileiro e que a ciência está em todo lugar. A senhora está em casa, é um prazer te receber. Ministra, eu já quero começar falando sobre um assunto que parou os três poderes ontem, que foi justamente a tentativa de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Um homem lançou explosivos, acabou morrendo. Eu gostaria de saber como esse assunto repercutiu para a senhora entre os ministérios, entre os ministros, e qual que é a avaliação do que a gente acompanhou na noite de ontem. Então, o Brasil não está acostumado a esses atos de terrorismo, Essa é uma novidade na cena brasileira. Acho eu que fruto de um processo muito recente no país, de uma polarização e de setores extremados, que tratam a política na violência política. E acho que nós precisamos ser muito firmes e contundentes, assim como o nosso governo foi no episódio do 8 de janeiro. Quando as forças políticas que perderam as eleições não se conformam com o resultado e tentaram criar um ambiente de grande instabilidade política, atacando os poderes do país. E eu penso que o presidente Lula coordenou uma reação à altura, unificando os poderes, Logo no dia seguinte do acontecimento, que foi no domingo e na segunda-feira, já estavam representantes do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente do Supremo, dando junto com o presidente Lula, descendo a rampa do Planalto para revelar que, apesar das nossas estruturas e o sistema do poder político ser imperfeito e precisa de ser mais democrático, precisa representar mais os anseios do povo, é a democracia que nós alcançamos. E não se pode macular essa democracia. E é isso que nós estamos debatendo no país. As instituições precisam de reformas, mas elas não podem ter como resposta a essas reformas um autoritarismo, um viés de retrocesso, de atraso. E atitudes como essa revelam que elas são fruto desse estímulo, de forças políticas que estimulam esse tipo de atitude da prática da violência como forma de você debater a luta política, fazer a democracia, e isso não cabe no país. Existe uma conexão com o 8 de janeiro? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque é um processo. Essas coisas não acontecem isoladamente. Ela é fruto de um ambiente que vai se criando no subjetivo, no imaginário, que vai formando esse tipo de consciência, e de atitude. Nós tivemos no governo passado estímulo, por exemplo, ao armamento. Nunca se teve tanta autorização, para o armamento brasileiro como solução da segurança pública. É aquela velha história, cada um por si. E isso vira uma verdadeira guerra civil, Isso aumenta os índices de violência, piora a situação do Brasil. E nós temos que, cada vez mais, responder à altura, como os poderes estão respondendo. Nós precisamos, por isso que há o debate que aqueles que fizeram aquela depredação ao patrimônio público no 8 de janeiro são punidos, muitos estão presos e precisam pagar pelo que fez. Um crime contra o patrimônio do povo brasileiro e contra a democracia. Então, eu acho que, mais uma vez, nós vamos responder à altura, com a punição exemplar, esse tipo de armação, esse tipo de construção que se faz no dia a dia no ataque à democracia, e isso a gente não pode negociar, isso não se negocia. Isso é um grande patrimônio do povo brasileiro, construído por gerações e gerações. Com certeza. E nós vamos responder para que essas coisas não se repitam, para que não aconteçam.
Agora, levanta uma questão sobre segurança nacional, né, ministra? Principalmente meio expectativa de eventos grandes, o G20, né, já é agora no Rio de Janeiro. Qual que é a sua avaliação em relação à segurança nacional e como que, possivelmente, a pasta e novas tecnologias poderiam contribuir para evitar episódios como esse? O debate da segurança pública no nosso país ele é longevo, não é? E é preciso dar respostas. Eu fui vice-governadora de Pernambuco e acho que um bom exemplo de enfrentamento da violência a gente fez no Pacto pela Vida, ainda sob a liderança de Eduardo, depois com Paulo Câmara e eu na vice, a gente reduziu drasticamente a violência no nosso estado com o Pacto pela Vida. Né? Ou seja, é possível você usando inteligência, tecnologia, uma estratégia que reúna os poderes. Lá a gente reuniu o Poder Judiciário do Estado, reunimos o Ministério Público, reunimos as polícias civil, militar, numa grande mesa permanente de monitoramento e de metas de redução de armamento, de identificação de focos, né, de violência, de corporações no sistema estimulando as corporações que fazem o sistema de segurança pública e identificando os casos e as motivações e enfrentando o crime organizado, né? Foi assim que a gente conseguiu reduzir os indicadores e associado, claro, as medidas que são preventivas, que é política de geração de emprego e renda, qualidade de ensino. Ou seja, o debate da segurança pública ele é complexo e ele é abrangente. Mas, sem dúvida nenhuma, Tainá, quando você coloca a tecnologia, né, ela é decisiva, desde o que está se fazendo no país para que a gente tenha as identidades digitalizadas no país inteiro, em que a gente possa garantir que a própria inteligência artificial acompanhe, né, os casos que acontecem de violência urbana, né, no país ou de crime organizado. É preciso colocar toda a capacidade instalada tecnológica, né, de câmaras, de ferramentas, de tecnologias que a gente possa acompanhar processos junto ao tribunal, digitalização, inteligência artificial, tudo isso são um conjunto de fatores que podem garantir uma outra resposta, né, a aspectos tão importantes da vida brasileira, que é a segurança pública. E diante desse cenário, né, a gente acompanhando mais um episódio em meio à Praça dos Três Poderes, a senhora avalia que é preciso reforçar a segurança? Nisso eu não tenho dúvida, né? Nós já percebemos isso no 8 de janeiro, que muitas vezes, como isso não é uma prática comum no Brasil, foi uma surpresa, né, para todos os poderes, mas é preciso dar respostas à altura, como a gente conseguiu dar depois do episódio, mas isso nos chama a atenção, acende, né, o sinal amarelo de que nós precisamos ter mais capacidade de evitar que esse tipo de coisa aconteça com mais inteligência, né, no monitoramento, seja de redes, né, seja do próprio espaço geográfico, né, para poder garantir que a gente, antes do acontecimento, evite, né, esse tipo de prática que é nefasta e que nós precisamos cada vez mais condenar com veemência. Ministra, já mudando agora um pouquinho de assunto e falando de uma outra pauta que está sendo muito discutida nos últimos dias, que é justamente o pacote fiscal. O presidente Lula, o ministro Fernando Haddad têm feito um esforço, né, nas últimas semanas, mas muito nos últimos dias, para poder fechar esse pacote fiscal que está para ser enviado ao Congresso Nacional, e também tem dito que praticamente todas as pastas devem ter cortes, né? Praticamente todo mundo vai ter que colaborar para esses cortes. Como que deve ser o cenário
na sua pasta, ministra? O que está por vir? Já teve alguma conversa sobre esse assunto? O que a senhora pode adiantar para a gente? E se isso vai impactar em alguma política pública? Na verdade, o presidente Lula ainda está tomando decisão, está fazendo um processo de ausculta, né, com os ministros, né, que vão ser atingidos, já tiveram algumas reuniões. Particularmente, no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem trabalhado com a ministra Esther, alternativas, porque o que eu acho, só para dar antes um panorama mais geral, Tainá, eu acho que o Brasil, nós, desde da PEC, né, da transição, antes do presidente assumir, assim que o presidente venceu as eleições, eu acho que nós conseguimos construir uma saída política importante para aliviar as contas públicas e, como consequência, garantir os investimentos da retomada de muitas políticas públicas que tinham sido abandonadas, né, pelo governo anterior, e isso deu um grande fôlego ao Brasil. Quando a gente olha, nós temos indicadores macros extraordinários. Quando o Brasil pensava, quando se dizia, as agências do mercado financeiro dizia que ia crescer menos de 1%, 0,9%, nós crescemos já no primeiro ano no patamar de 2,9%, que chegou a ser a sexta economia do planeta que mais cresceu. Esse ano, a gente mantém os indicadores de quase 3% de crescimento no Brasil, 2,9%. Quando a gente olha, a taxa de desemprego, ela é uma das menores dos últimos 10 anos. Quando olhamos também o poder de compra da população, ele é o melhor dos últimos 12 anos. Então, do ponto de vista dos indicadores macroeconômicos, não se justifica essa política da alta de juros que deprime o crescimento, porque você não oferta um crédito que estimule o setor produtivo a gerar emprego e renda, inclusive mais qualificada, quando você garante que o processo de crescimento se dê em bases mais sustentáveis. Então, o que há e esse é o debate que a gente faz, né, é que é preciso que se compreenda que os investimentos públicos, eles geram um ciclo virtuoso que pode enfrentar a questão fiscal. Aliás, esse é o histórico do governo do presidente Lula, que sempre teve responsabilidade fiscal. Agora, ela não pode ser algo que impeça a retomada desses compromissos que o presidente Lula estabeleceu. E é exatamente essa equação que o presidente está procurando encontrar, porque nós conseguimos virar a página do teto de gastos e tivemos que, naquela época, já na transição, transformar no arcabouço fiscal. Então, independente das polêmicas que haja em torno daquele arcabouço, que as forças políticas, eu mesmo também, como presidente do PCdoB e várias outras forças, nós temos opiniões sobre essa questão. E nós, por óbvio, debatemos, mas o fato é que existe a lei, existe o arcabouço e o presidente Lula, como presidente da República, ele precisa conduzir na direção de cumprir metas que o próprio governo estabeleceu lá fora, junto no Congresso Nacional. Porque o governo apresentou um projeto na época e, por óbvio, no Congresso ele foi modificado. Essas discussões que está havendo no âmbito do governo, e nós estamos procurando alternativas que protejam o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Porque ele é o principal fomento da ciência e tecnologia brasileira. O fundo, por sua vez, vem de contribuições de setores importantes da economia, como petróleo, como energia, como transporte, e demonstra que é uma lei, não é? Aliás, o fundo, né, que é uma conquista histórica do Brasil e para a ciência e tecnologia, o quanto ele é eficaz, o quanto ele dá retorno para a população, porque você pode, a partir do fundo, financiar o crescimento em bases novas, na nova economia,
numa situação em que coloca o Brasil nas cadeias mais dinâmicas. O grande debate que a gente tem sobre a economia brasileira é que nós somos produtores de commodities, o que não é ruim, ninguém está dizendo que isso é ruim, é bom, mas nós podemos e é preciso ter mais. Nós precisamos ter valor agregado, nós precisamos ter domínio tecnológico. E isso são os investimentos que o fundo tem como papel principal, como a sua natureza. É por isso mesmo que nós estamos na NIB, na Nova Indústria Brasil, nos 6 programas, nas 6 missões, nós estamos integralmente nas 6 missões, financiando o Complexo Industrial de Saúde, financiando a transição energética, financiando a transformação digital com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Estamos financiando o barco voador, por exemplo, do Amazonas, que são 3 estudantes do ITA que criaram uma startup e nós pudemos viabilizar um barco voador. Ou como... Sensacional. Ou como carro voador, que também está sendo financiado ou o combustível de aviação sustentável, ou a mistura que o presidente Lula decidiu numa Comissão Nacional de Política Energética de aumentar a mistura do biodiesel para B14 para o próximo ano, nós estamos financiando essa transição energética, né? Então, para, inclusive, garantir a sustentabilidade. Então, a ciência e a tecnologia têm esse papel. E mais, metade desses recursos do fundo que o presidente recompôs integralmente o ano passado, metade é crédito, metade é não reembolsável. E o grande sucesso é que a parte que a gente fez de crédito já teve retornos enormes. Esse ano era previsto 3,5 bilhões de arrecadação, foi para 15, exatamente por conta do retorno de crédito, que são recursos próprios da FINEP, que, por exemplo, não entram no arcabouço, o próprio. O fundo entra, mas o recurso próprio da FINEP não entra. Então, é essa matemática e esse cálculo que a gente está discutindo com o governo. Uma conta difícil de fechar, né, ministra? Para a gente poder ter uma solução. Ministra, eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre o fundo, sobre o que ele traz. Mas antes eu preciso dar um recado para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30, e também nas nossas redes sociais. Ministra, retomando um pouquinho, né, agora até dando um pouquinho mais de espaço para a senhora falar sobre esse fundo, né, então eu entendo que esse fundo está na mira desses cortes. Como que esses cortes, né, o que eles representam para o avanço científico e tecnológico no Brasil? E a gente acaba deixando de explorar um potencial significativo? Então, para você ter uma ideia, Tainá, já nesse ano, que foi um ano quando a gente fala que a ciência voltou, e voltou uma expressão que a gente usa lá em Pernambuco, de com força, exatamente porque foram recursos que foram colocados para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é composto desde a indústria, né, passando pela academia e pelo próprio serviço público, de uma maneira geral. Então, tanto que o nosso Conselho do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ele é tripartite, que ele tem essa composição, né? Da comunidade acadêmica e científica, à indústria e ao setor público. Então, os editais que nós fizemos no ano passado, que foram 10 programas, incluindo a NIB, como eu acabei de dizer, né, a Nova Indústria Brasil, mas isso passa pelo Pro-Amazônia. Tem um edital que é para recuperação e expansão de infraestrutura de pesquisa, que é isso, laboratórios, equipamentos. Nós temos um programa que é para que a nossa inteligência brasileira, os nossos cérebros que estão espalhados no mundo possam voltar. O nosso edital é um sucesso quando a gente colocou isso. Apareceram 2.300 grandes cérebros brasileiros que topam voltar para o Brasil. Outros, mesmo estando fora do Brasil, topam fazer rede para pesquisar e desenvolver soluções nacionais para alguns gargalos nacionais. E a demanda
mostra a pujança da qualidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós apresentamos 10 bilhões e a demanda foi maior do que o que a gente ofertou. Nós temos projetos qualificados, aprovados, que correspondem a 4 bi a mais do que a gente pôde ofertar. Agora, na reunião, a última reunião que nós tivemos do Conselho, nós resolvemos ampliar para mais 3 bi, graças à receita do fundo que cresceu bastante. Há um déficit aí de 1 bilhão de demanda qualificada que a gente não conseguiu aprovar para esse conjunto de programas, né, que vai do meio ambiente, da bioeconomia brasileira, aos desafios nossos, que são desafios do mundo, de transição energética, que eu acabei de falar, da transformação digital, etc. Então, é um leque gigantesco e com isso, Ministra, nós vamos ter fluxo contínuo para poder resolver essas demandas que não foram atendidas. Diante desse cenário, rapidamente, que eu vou ter que chamar um intervalo, a senhora já tem uma ideia de quanto desse montante do fundo que a senhora trouxe que pode ter impacto nos cortes? Qual que é o valor? Já tem uma cifra? Não tem exatamente porque, como eu estava explicando aqui, nós estamos procurando uma equação que possa responder ao arcabouço, mas que, ao mesmo tempo, proteja o fundo. Que impacte o menos possível. Que não é uma equação simples, mas a ciência e tecnologia está aí para resolver coisas complexas. Excelente. Ministra, JR Entrevista vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Ministra, eu já quero voltar falando sobre as universidades brasileiras. Elas são fonte de inovação, contribuem, claro, para o avanço científico e tecnológico do país. Eu gostaria de saber como que o Ministério tem fortalecido as parcerias com as instituições e também se há planos para intensificar o apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento no ambiente acadêmico. O pilar muito importante da pujança do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia são as universidades públicas, os institutos federais e os institutos de ciência e tecnologia públicos. Elas são a principal, esse sistema, eles são os principais responsáveis pela produção científica de excelência que o mundo reconhece. Quando tem indicadores no mundo que nos colocam no ranking, né, o principal indicador nos coloca no ranking do 13º país do mundo de melhor produção científica. Então, ao contrário de como as universidades eram tratadas no governo anterior, como espaços de balbúrdia, isso não é só um desejo meu, que eu fui estudando na Universidade Federal, fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco e nossos cursos são de excelência. E ao contrário do que eles diziam, né? E como eu disse, independente do meu desejo, isso são indicadores reconhecidos mundialmente de uma produção científica de excelência. A parte do Ministério de Ciência e Tecnologia não é a gestão direta das universidades. Isso é essa responsabilidade do ensino superior é com o Ministério da Educação. No entanto, nós temos uma interseção muito forte, por óbvio, exatamente por conta dessa produção científica. Então, esse programa de infraestrutura, de expansão de infraestrutura, é o mais robusto programa do FNDCT e ele é exatamente para financiar os equipamentos e infraestrutura das universidades, dos institutos federais, dos ICTs. A própria pesquisa e desenvolvimento e tudo que é área do conhecimento. Da saúde, passando pelo meio ambiente, passando pelas ciências exatas, da natureza, ou seja, toda essa diversidade da área de conhecimento, eu até brinco de vez em quando, Tainá, eu digo assim, olha, ciência, tecnologia e inovação cuida de parte de raposa a atracamento de navio, pelo espectro amplo, né? A gente cuida do espaço, passando pelas telecomunicações, da agricultura. A Embrapa, por exemplo, ela não é da gestão direta do Ministério, ela é do Ministério da Agricultura, mas é uma instituição reconhecida no mundo como de excelência. É graças à Embrapa que a gente tem
essa produção de soja, né, no Cerrado, e graças a uma cientista mulher, a Joana Doberheim, que poucas pessoas sabem, ela que foi responsável como cientista e pesquisadora da Embrapa de tornar o Cerrado tão produtivo para a soja, né? Então, faz parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, embora não seja da gestão direta do Ministério. Perfeito. Assim como a Fiocruz, assim como o Butantan. Então, são várias entidades, unidades de excelência, né? O CNPEM, que é o nosso Centro Nacional de Pesquisas e Materiais, o Centro Tecnológico do Nordeste, o INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, ou seja, há uma diversidade enorme num sistema pujante e que a gente financia todas essas pesquisas de desenvolvimento através de recursos do fundo. Excelente. Fora a interseção entre a empresa e ICTs. A lei de informática, por exemplo, ela obriga que a empresa de informática ela tem isenção desde que ela faça pesquisa e desenvolvimento junto com o Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, isso fez com que a gente criasse um sistema muito capilarizado no país inteiro, no país continental, e a gente financia através do FNDCT todo esse sistema. Ministra, já caminhando aqui para o finzinho da nossa conversa, está ótima, mas infelizmente já está chegando ao final. E eu não queria deixar de falar sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Queria que a senhora trouxesse um pouco como estão essas iniciativas e também que falasse um pouco sobre a recente atualização daquele supercomputador Santos Dumont. Como que ele contribui para os objetivos? Queria que a senhora trouxesse um panorama para a gente desse plano. Então, o presidente Lula encomendou ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano, não é, o plano. E como nós estávamos atualizando a estratégia brasileira da inteligência artificial, foi possível apresentar no prazo que o presidente nos pediu, que foi julho, né, na 15ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que há 10 anos não acontecia. E foi nessa ocasião que nós apresentamos o Plano Brasileiro. O que é que caracteriza o nosso plano? Ele é ousado e ele é factível. A gente, no nosso plano, ele apresenta que daqui a 5 anos nós vamos ter o 5º computador mais potente do planeta. Que a gente tem que ser as coisas maior, menor, como a gente fala em Pernambuco. Tem que ser melhor, maior, único, etc. Então, a gente... o LNCC é um supercomputador. O que é que isso significa? É a capacidade de armazenar e processar dados numa velocidade grande. Então, o nome é simbólico, que é uma homenagem a um grande brasileiro que lá nas grandes plataformas, se você for buscar na internet, tem dizendo que é os irmãos Wright que inventaram o avião, mas quem inventou o avião foi Santos Dumont. Então, a gente é homenagem a esse grande brasileiro, o nosso supercomputador. Ele perdeu força por um tempo, ele era o mais potente da América Latina, perdeu força, e agora nós acabamos de levar, graças ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 3 carretas com 20 toneladas de equipamentos para que o nosso Santos Dumont já melhore a sua performance. Ele vai voltar já no ano que vem a ficar no ranking entre os 500 mais potentes do mundo. E rapidamente, em 5 anos, ele vai se tornar o top 5 pelos investimentos que nós vamos fazer. São 23 bilhões. Uma parte é de infraestrutura, outra parte é desenvolvimento mesmo de software para a inteligência artificial. São 23 bilhões? 23 bilhões em 5 anos, né? Que são recursos, 2/3 são recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, outra parte são outras fontes, inclusive de investimentos privados. São 31 ações de curto prazo que nós queremos entregar até o ano que vem, de soluções de inteligência artificial para resolver, tornar mais eficiente serviços de saúde, de agricultura, de ter a nuvem brasileira. O nosso SERPRO e a DataPrev, a ministra Esté já deu entrada no FNDCT para que os dados brasileiros fiquem com os brasileiros, que sejam nuvens soberanas, né, porque domínio tecnológico é defesa de soberania nacional.
A corrida que há na geopolítica mundial é pelo domínio tecnológico e nós não podemos ficar atrás e não vamos ficar atrás, porque o nosso programa brasileiro ele é factível, nós temos inteligência para isso. No Brasil hoje nós já tinha alguns, mas nós ampliamos 11 centros de competência para inteligência artificial, com temas diferenciados, né? E temos a médio e longo prazo 51 ações. Então, juntando capacidade de armazenamento, vai ter data centers espalhados. O nosso plano também ele é sustentável, porque vai ter inteligência artificial exige muita energia e nós temos uma matriz energética mais limpa do planeta. Isso nos dá também muita autoridade perante o mundo. E nós estamos fazendo isso, claro, com muita cooperação internacional, mas sempre com uma perspectiva de desenvolver conjuntamente soluções, inclusive linguagem própria, né, de computadores e garantir, portanto, que essa ferramenta tão disruptiva e tão do presente e do futuro, o Brasil possa se apropriar e possa ser autônomo, né, e depender menos das potências para poder caminhar com soluções a partir de dados nossos e soluções que são do dia a dia do povo brasileiro, que vai ser melhorada com essa ferramenta, né, esse instrumento tão importante que é a inteligência artificial, que perpassa tudo que é cadeia produtiva. Com certeza. Excelente, ministro. O bate-papo está ótimo, mas infelizmente chegamos ao fim. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministra, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui no JR. Prazer foi todo meu, estou sempre à disposição. A casa é sua, volte sempre. E claro, obrigada a você também pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.